Boa noite, estamos começando mais uma das nossas palestras de quinta-feira, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema, nós continuamos falando, sobre viver em meditação, seguindo o Guia do Imperador e as meditações de Marco Aurélio, o imperador filósofo, ele que era imperador romano. Hoje o nosso tema é a autonomia e a liberdade. O que é primeiro, vamos pensar o que é ser livre, porque a gente tem um conceito de liberdade hoje no nosso mundo, nessa sociedade que a gente vive contemporânea, que fala sobre eu fazer o que eu quero. Ser livre acaba sendo ser um garoto mimado que quer pôr fogo em alguém e nada vai acontecer comigo porque eu sou livre, porque eu tenho o direito de fazer, porque eu devo fazer isso, porque eu posso. Então, ser livre, na verdade, é ser rico primeiro, porque você só consegue liberdade de verdade, fazer o que você quer, se você é livre. Porque se você é rico. Porque se você é pobre, você tem que trabalhar, então você não pode acordar na hora que quer, por exemplo. Você não pode viajar na hora que quer. Esse conceito de liberdade, que é fazer o que eu quero, ele é, na verdade, capitalista. É uma lógica de consumo e não de viver livre. Segundo Marco Aurélio, a primeira característica da liberdade é a igualdade. Note como isso vai de encontro da nossa lógica capitalista de liberdade. Para eu ser livre, eu preciso ser igual às outras pessoas. Certo? Se a gente tem níveis sociais diferentes, se a gente tem opções de compra, posses, era a palavra que eu queria e não estava lembrando. Se a gente tem posses diferentes, se a gente tem valores diferentes, valor pessoal diferente, se eu sou melhor e a outra pessoa é pior, nós não podemos ser livres. Sim, segundo Marco Aurélio, o conceito de liberdade só existe para todos. Ser livre é ser livre em conjunto. Eu não posso ser a única pessoa livre na sociedade. Eu não posso ser a única pessoa que pode ter liberdade. Isso não é liberdade. Se eu sou a única pessoa livre e todas as outras pessoas são escravizadas, eu não sou livre também. Então, a liberdade, o primeiro ponto para que exista a liberdade é que haja igualdade, que todos possam ser livres juntos. O segundo ponto é deixar de se escravizar. Ser livre depende de eu mesmo deixar de me escravizar. Como é que eu me escravizo? O primeiro ponto é quando eu sou impulsionado pelos meus caprichos. É exatamente a lógica de liberdade que o mundo capitalista prega pra gente. Eu quero ter um carro novo. Eu desejo comprar um carro novo. Então eu vou lá e sou livre porque eu posso comprar isso. Não, você é escravo. Você é escravo dos seus desejos. Você é escravo daquilo que você pode ou não comprar. Você é escravo do seu dinheiro, você é escravo do seu trabalho para conseguir esse dinheiro. Você é escravo porque você deseja coisas e para conseguir essas coisas você tem que fazer certas coisas. Trabalhar para ter dinheiro para comprar o que você quer. Isso parece ser liberdade, mas isso é uma forma de você viver em escravidão. Você não trabalha para realizar um bem social. Você não trabalha para que a sociedade como um todo se torne um lugar melhor. Não, você trabalha para ter um celular novo. Você trabalha para viajar.
Você trabalha para pagar as contas, para pagar os boletos, como a gente diz hoje, né? Se você vive isso, você não é livre. Você é escravo dos seus boletos. O outro ponto que nos escraviza é quando nós somos egoístas. Se eu só penso em mim mesmo, se todas as minhas ações são sempre voltadas apenas se vai me fazer bem, se eu vou gostar, se eu, a gente não vai ter... você tá escravo. Agora você não tá escravo do boleto, mas você tá escravo de você mesmo. Você tá escravo do seu egozinho aqui na barriga, do reizinho na barriga. Porque tudo que você faz na sua realidade, no seu mundo, é para satisfazer esse egozinho, esse reizinho aqui. Você não tem liberdade para escolher nada mais. Ah, mas eu quero fazer isso. Repito, querer algo não é ter liberdade. Pelo contrário, ter liberdade é quando você pode dizer eu não quero. Eu não quero isso para mim. Eu não desejo isso para você. Eu não vou fazer isso. Isso é ter liberdade. É quando você tem a força e o poder para dizer eu não quero. Certo? Se imagine agora você é viciado em, sei lá, chocolate. Viciado mesmo. Eu não estou dizendo que você gosta de chocolate. Estou dizendo que você é viciado e que se você não come chocolate você passa mal. Certo? Isso que é ser viciado. Que o povo acha que eu gosto muito de chocolate. Sou viciado. Não, não. Você só gosta muito de chocolate. Digamos que você é viciado em chocolate. Então você é escravizado pelo chocolate. Você é viciado em sexo, você é viciado em cigarro, você é viciado em drogas. Todo mundo entende que alguém que é viciado em drogas, ele é escravizado por aquela droga. Quando é que ele se liberta da droga? Quando é que ele se liberta do álcool? Quando ele se liberta do cigarro? É quando ele olha para o cigarro, para o álcool, para a droga e diz, eu não quero. Hoje eu não quero. É aí que ele ganha a liberdade. Não é quando ele satisfaz o desejo dele de fumar outro cigarro, de comer outro chocolate, de fazer sexo mais uma vez com outra pessoa. É quando ele diz não. Não é quando ele satisfaz o desejo. É quando ele pode, se assim desejar, dizer não, não quero. E a terceira forma de se escravizar é reclamar da sua sina, do seu destino, da sua realidade. Se você olha para o mundo, para a sua vida e reclama, isso quer dizer que você está aprisionado. Porque você não consegue viver. Você não consegue viver dentro da sua casa. Você não consegue viver dentro do seu relacionamento. Você não consegue viver dentro da sua família. Você não consegue viver dentro do seu trabalho. Aquilo é extremamente incômodo. Aquilo é uma amarra. Aquilo é uma prisão. Como é que eu posso fazer isso? Tem duas formas de mudar isso, né? Você pode mudar. Se eu estou num emprego que eu detesto, eu saio do emprego e vou embora. Ou você para de reclamar. Você aceita que aquela situação é daquele jeito. Você aceita que aquilo não vai mudar. E quando a gente aceita que algo não vai mudar, a gente começa a olhar para as coisas positivas que tem ali dentro. Que antes você estava focando no negativo. E aí agora você vai poder até sorrir e ser feliz naquela situação. Porque você aceitou que é ela, que é aquela realidade. Uma frase do livro do
Marco Aurélio é essa aqui que eu vou ler para vocês. Ninguém nunca pode me impedir de dizer e fazer o que está em completa conformidade com o todo, de quem eu sou uma parte integral, embora sendo tão pequeno. Certo? Uma característica importante da liberdade é que nós, seres humanos, não podemos ser impedidos de realizar nada que esteja relacionado ao bem. A liberdade é sempre fazer o bem. Então, se eu quero fazer o bem para outra pessoa, isso é ser livre. Todas as minhas decisões e escolhas que fazem o bem para a humanidade, que fazem bem para todos, isso é ser livre. E não existe força no mundo que possa criar para a gente, que possa criar nesse nosso universo, né, universo que eu falei, a nossa vida, não existe força que possa nos impedir de fazer o bem, se assim a gente desejar. Então, se você não pode ser impedido de fazer o bem, você não pode nunca deixar de ser livre. A gente sempre será livre se a gente está conectado com o bem. Certo? Como é que eu posso manter a liberdade, né? Que é o que ele chama de primeiro ponto, assim, né? Eu sou livre porque nós somos iguais. Eu sou livre porque eu faço bem. Então, como eu tenho a liberdade já nessas duas situações, eu estou fazendo bem e existe igualdade entre as pessoas. Mesmo se eu faço bem, mas eu sou a única pessoa que faz o bem, e as outras pessoas não são iguais a mim, não há como sermos livres, certo? É uma condição sine qua non, né? Você não tem outra chance, não tem outra forma de acontecer. Então, como é que eu mantenho essa liberdade? Eu alcancei essa liberdade, eu alcancei essa igualdade, eu alcancei essas ações bondosas pelo bem de todos. Então, o primeiro ponto que eu tenho que manter para fazer isso é dominar minhas paixões. Né? Como é que eu domino as paixões? Primeiro ponto para dominar as paixões é seja justo. Eu preciso ser justo com as pessoas. Se fulano me tratou mal, mas ele me tratou mal porque eu mereci, eu preciso baixar a cabeça e perdoar fulano. Se eu fiz algo errado, certo? Com o meu namorado, com a minha mãe, com o meu cliente, certo? Se eu fiz algo errado, eu preciso ter consciência que eu vou ter, que vai haver uma repercussão daquela situação. Eu não posso ficar com raiva, irritado, chateado, porque o que me aconteceu, porque algo aconteceu comigo depois disso. Né? Tem aquela expressão, aqui se faz, aqui se paga. Deus é justo, gente. Sim, Deus é misericordioso, mas ele é justo. Se você fez mal a alguém, o mal vai chegar até você de volta. Karma, né? Tudo que eu faço retorna para mim. Então, o primeiro passo para eu continuar livre é eu ser justo. Porque quando eu sou justo, né? Voltando ao karma, quando eu sou justo, as minhas ações não vão gerar karma. E o karma vai impedir a minha liberdade. Outro ponto que eu preciso manter para eu manter a minha liberdade é ser feliz com o que eu tenho. A expressão que ele usa é
se encantar com o que se encantar com o que quer que aconteça. São muitos queijos nessa frase. Se encantar com o que quer que aconteça. Eu preciso olhar para as coisas e aí a única coisa, sair de casa, tá um dia nublado, peguei meu carro e fui fechado no trânsito, foi um imenso... o trânsito, até eu chegar no meu trabalho, estava muito lento, demorou muito, mas eu consegui chegar. Eu preciso olhar para isso com algo positivo, certo? Eu estava dentro do meu carro e não no ônibus lotado. Eu não me molhei, eu cheguei enxutinho, seco, e nenhum acidente, na verdade, aconteceu. Então foi um bom dia. Por que eu tô reclamando que o trânsito estava ruim? É esse tipo. A gente precisa se encantar com o que quer que aconteça. A gente agradecer pelo dia que teve. Ah, mas o dia foi péssimo. Eu fui assaltado, isso. E depois só coisa ruim aconteceu naquele dia. Mas você tá vivo. Você sobreviveu aquele dia. Amanhã aquilo não vai acontecer de novo. A gente precisa, para se manter livre, certo? Não é para ser feliz, certo? É para se manter livre. Porque se eu ficar preso na reclamação, eu vou ficar preso a essa reclamação. Então eu preciso deixar as coisas ruins irem embora, senão elas me aprisionam. Eu preciso deixar as coisas ruins irem embora. Elas pertenceram àquele dia. Amanhã elas não me pertencem mais. Outro ponto que a gente deve para dominar as paixões é não se preocupar com a opinião dos outros. Eu acho isso muito interessante que um imperador, 100 anos depois do nascimento de Cristo, ele está pensando que a gente se preocupa demais com a opinião dos outros. Certo? Se ele soubesse hoje o que é rede social, então a gente... Pensem bem, como é que alguém é livre se ele está preocupado com as curtidas do Facebook? Como é que alguém é livre se ele vai para a academia não porque ele quer manter a saúde, mas porque o corpo dele é só para tirar a foto lá do início, dizendo que está pago, né? Como é que essa pessoa é livre? Como é que essa pessoa é livre se o cabelo dela tem que ser certo? Eu lembro o loirodonto, né? São meninas. Eu não sei se todo mundo conhece o termo de loirodonto, mas o termo loirodonto é porque todas as meninas que fazem odontologia usam o mesmo tom de cabelo loiro. E usam o mesmo carro HB20 branca. Então, como é que estas pessoas são livres se para você ser aceita no seu grupo, você tem que ter o mesmo cabelo, você tem que dirigir o mesmo carro, você tem que usar as mesmas roupas? Certo? A gente brinca, né, nas redes sociais brincam sobre o padrãozinho. Quem é padrãozinho, né? Quem é que tem o corpo padrão, a aparência padrão, são pessoas que não são livres. Porque elas não têm o direito de mudar de aparência. Elas não podem engordar, elas não podem mudar o cabelo, porque se mudar, vai ter alguém lá apitando, reclamando. Então, qual é a opção que essas pessoas têm para serem livres? Elas precisam parar de se preocupar com a opinião dos outros. E ser como elas querem ser. Fazer como elas querem fazer. Né? Outro ponto, né, como eu já tinha afirmado antes, é realizar o bem universal. Toda ação sua,
toda ação sua deve ser pensada: isso faz bem para o mundo? Isso faz bem para a sociedade? Ou isso só faz bem para mim? Todas as nossas ações. A gente tem que parar para começar a pensar nisso. O seu lixo, certo? Faz bem para o mundo? Você está consumindo direito? Você está produzindo muito lixo? Tem muito plástico, tem muita garrafa plástica, né? Aquelas garrafa PET. Como é a sua pegada verde? Isso está fazendo bem para o mundo ou só está fazendo bem para você? Certo? A sua relação familiar, certo? Você vive com a sua família. Vamos pensar em fazer o bem num universo menor, né? Você aí, jovem, trancado dentro do seu quarto, tá fazendo bem para você só ou bem para sua família? Certo? A decisão de você, mãe, quando você decide o que os seus filhos vão comer, ou o que os seus filhos vão fazer, onde os seus filhos vão estudar, tá levando em consideração o seu bem, egoisticamente, ou o bem de toda a família? Todas as nossas ações devem pensar no bem universal. Todas as nossas ações devem pensar no todo, no bem que elas vão realizar ou o mal que elas vão realizar entre todos. Um bom exemplo disso é... Eu estava conversando com meu irmão sobre isso há algum tempo. Os carros flex, né? O carro flex você pode colocar gasolina ou álcool, né? E normalmente as pessoas fazem um cálculo para saber qual é o que vale mais a pena, né? Se tá mais caro a gasolina ou o álcool, aí você coloca dentro do seu tanque o que tá mais barato para o seu bolso, né? Essa relação. Só que ninguém coloca nessa conta que a gasolina polui mais que o álcool. Que o álcool é um combustível renovável. Que o álcool é produzido a partir de uma planta e não do petróleo. Se você colocar todos esses pontos, a gasolina vai descendo. Por mais barata que a gasolina esteja em relação ao álcool, é o que não deve estar acontecendo com os preços hoje em dia, mas o álcool ele começa a se tornar o mais interessante. Mas as pessoas não costumam raciocinar desse jeito, porque o raciocínio é a partir do bolso individual, egoisticamente. E não a partir do bem que você vai estar produzindo, que você vai estar fazendo em produzir menos dióxido de carbono lançando na atmosfera, de você estar poluindo menos. O bem para todos. E outro ponto importante para que a gente entenda que nós somos livres é que a gente tem que acreditar que é abençoado, certo? Porque às vezes o mundo nos faz muitas coisas, né? Buda diz, né, que este é um mundo de sofrimento. Então, essa é a realidade do mundo. Então, se você está vivendo num mundo de sofrimento em que levantar da cama já é difícil, é muito importante que você acredite que você é abençoado. Que existe um poder divino que olhou para você e disse: levanta, meu filho, e vem trabalhar comigo. Eu te dou essa bênção da vida, eu te dou essa bênção do ensinamento, eu te dou essa bênção do amor, eu te dou essa bênção do poder. Se você não acreditar nisso, é muito difícil se sentir livre. Porque você vai entender que tudo é uma prisão. Que esta vida é uma prisão.
que estar vivo é uma prisão. Estar vivo não é uma prisão, estar vivo é uma bênção. Estar vivo é saber que isso aqui é uma escola onde todos os dias eu aprendo alguma coisa com alguém, eu aprendo com as minhas plantas no jardim, eu aprendo com o meu gato, eu aprendo com os meus amigos, eu aprendo com a minha mãe, eu aprendo com o meu namorado, eu aprendo com tudo. Certo? Essa escola está vivo hoje, nesse mundo, é uma bênção porque a gente pode aprender com ele. Nós só aprendemos sobre a matéria, nós só aprendemos sobre este plano, nós só aprendemos sobre estar vivos. Não dá para olhar lá do outro plano e aprender sobre isso, não. Ainda estou falando sobre liberdade, viu? Ele fala também, né, tem uma parte do texto falando sobre o que impede a liberdade. E só uma coisa impede a liberdade. A lealdade dividida. É a expressão que ele usa, mas que na Bíblia a gente diz que ninguém serve a dois deuses. Se você só busca expressões dele, popularidade, riqueza, poder e prazer, você não pode ser livre. Porque você está servindo dois deuses. Por mais que você... eu estou pensando no bem, mas eu também quero popularidade. Não, eu estou focando em buscar riqueza, depois eu procuro em ser livre. Não tem como ser livre. A liberdade, ela é necessária. Ou melhor, para ser livre, é necessário que você abra mão dos desejos desse plano. Mas aí eu não vou ter riqueza, eu não vou ter dinheiro nenhum? Vai! Você vai ter o dinheiro que você precisa para viver. Mas eu queria isso. Querer, desejos, eles te prendem. No momento que você diz, mas eu queria ter, você está preso. Você está aprisionado de novo. Mas eu gostaria de ter. Olha como mudou. Eu gostaria de ter uma casa assim. Mas se eu não tiver, tudo bem. Essa é uma outra situação. Certo? Eu quero ter uma casa assim. Eu quero ter um relacionamento desse jeito. Essa é a frase. Quando eu digo eu gostaria, todo mundo sabe que é uma expressão que quer dizer outra coisa. Eu gostaria de ter, mas é a vida. É diferente. É se colocar desse jeito. Mas eu queria... eu busco poder. Se eu não tiver esse poder, eu não serei feliz. Você é escravo dessa busca. Mas eu preciso casar. Todo mundo já casou. Todos os meus amigos são casados. Eu sou o único solteiro. Você é prisioneiro dessa busca. Você é prisioneiro de ficar atrás disso. E o resto da sua vida. Um elemento, né, que, lembrando que a gente está falando sobre liberdade e autonomia. O que é autonomia? É ser responsável por a gente mesmo. Compete a você ser livre. Compete a você mudar. Compete a você realizar todas essas coisas. Mas eu vou pedir a Deus para ser assim. Não. Deus não vai fazer nada, não. Desculpe lhe dizer, desculpe lhe informar. É você quem tem que agir. Certo? O que é que os mestres, os deuses, o universo fazem pela gente? Eles dão a energia para a gente poder fazer. Mas quem faz é a gente.
quem tem o poder de nos libertar, de nos livrarmos de tudo isso, de destruir todas essas correntes que nos prendem, é a gente. Que precisa ser uma escolha nossa. Nós precisamos fazer isso, decidir fazer isso. Primeiro, porque ninguém pode me forçar a fazer o mal. Quem me faz fazer o mal, né? Lembrando que ser livre é fazer o bem. Então, se eu faço mal, eu me aprisiono. Então, ninguém me força a fazer o mal. Sou eu que me aprisiono sempre. Sou eu que coloco as correntes nos meus punhos e nas minhas canelas. No momento que eu pratico o mal. No momento que eu faço mal ao meu irmão. No momento que eu penso egoisticamente. Eu preciso reagir a isso. Eu preciso fazer as coisas consciente. E outro ponto, né? Se eu tô fazendo mal, eu tô me maltratando, né? Eu sempre me maltrato. É isso que é fazer o mal. É isso que se aprisionar, é isso que é se escravizar. Você faz o mal a si mesmo. E você lembra que você é divino, né? Então a quem você tá fazendo mal? A essa divindade interior que existe dentro de você. Quem é que tá fazendo mal? Esse ego fazendo mal ao divino. O ego não pode fazer isso. Então a gente precisa ter essa consciência de fazer o bem. De olhar para todas as situações, todas as nossas ações e pensar, eu vou fazer o bem. Eu decido. Tem uma frase dele muito bonita, deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, aqui. A cada hora, decida se tornar Deus. Toda ação sua, toda pequena ação que você tomar, certo? Pense como Deus. Decida se tornar Deus. Decida espalhar a bênção e não a maldição. Decida a bendizer as pessoas e não maldizê-las. Decida espalhar amor e não ódio. Essa decisão precisa ser sua e precisa ser tomada todo dia, toda hora. Certo? Hoje eu decido ser Deus. Hoje eu serei Deus. Certo? Vou encerrar por aqui hoje. Tenham uma boa noite e até logo. Até o nosso próximo vídeo. A gente vai falar sobre o perdão. Até mais. Tenham uma boa noite. Eu sou Luz.